Aos 73 anos, Baby do Brasil finalmente rompeu o silêncio e disse algo que muitos já suspeitavam há décadas. Mas por que só agora? Durante anos, sua imagem pública foi envolta em mistério, espiritualidade e decisões que nem todos conseguiam compreender. Havia sinais, frases enigmáticas, atitudes que levantavam dúvidas, mas nunca uma confirmação, nunca uma resposta direta, até este momento. O que levou uma mulher tão experiente, tão consciente do peso de suas palavras, a revelar algo tão íntimo justamente agora? O que mudou? Foi o tempo, a idade ou algo muito mais profundo? E mais importante, que verdade é essa que ficou escondida por tanto tempo? Alguns dizem que já imaginavam, outros acreditam que é algo completamente inesperado. Mas uma coisa é certa: quando alguém decide falar depois de décadas em silêncio, não é por acaso. Essa não é apenas uma revelação, é o início de uma história que pode mudar tudo o que você achava que sabia. Então eu te pergunto, você está preparado para descobrir o que realmente estava por trás dessa vida aparentemente tão livre, tão intensa e ao mesmo tempo tão misteriosa? Para entender o peso dessa revelação, é preciso voltar no tempo e olhar com atenção para quem é, de fato, Baby do Brasil. Muito antes de qualquer polêmica, ela já era um nome impossível de ignorar. Uma voz marcante, uma presença intensa, uma artista que não apenas cantava, mas provocava, transformava, questionava. Baby nunca seguiu padrões. Enquanto muitos buscavam aceitação, ela escolhia o caminho oposto, o da autenticidade absoluta. Seu estilo sempre foi único, colorido, ousado, por vezes incompreendido. Para alguns, genial. Para outros, excêntrico demais. Mas uma coisa ninguém podia negar: ela era diferente e fazia questão de ser. Ao longo dos anos, sua carreira ultrapassou o palco. Ela se tornou um símbolo cultural, alguém que influenciou gerações não só pela música, mas pela forma de viver. Entre sucessos, fases intensas e reinvenções constantes, Baby construiu uma trajetória que mistura arte, fé e identidade. Porque, mais do que cantora, ela também se apresentou ao mundo como uma mulher profundamente espiritual. Suas crenças, suas palavras e suas escolhas sempre carregaram um tom quase místico, como se houvesse algo além do que os olhos podiam ver. E talvez seja exatamente aí que tudo começa a fazer sentido. Será que essa mesma intensidade, essa busca por verdade e transcendência, escondia algo ainda maior? Algo que só agora, depois de tantos anos, ela decidiu revelar? Mas por trás da imagem marcante de Baby do Brasil, existe uma trajetória longe de ser linear. Uma vida construída entre extremos, decisões difíceis e mudanças que nem todos conseguiram entender. Ao longo dos anos, Baby viveu momentos de grande brilho, quando seu nome dominava palcos, rádios e a cultura popular brasileira. Mas junto com a fama, vieram também períodos de afastamento, transformações pessoais e escolhas que surpreenderam até seus fãs mais fiéis. Sua vida familiar, por exemplo, sempre esteve envolta em intensidade, relações profundas, conexões fortes, mas também conflitos, rupturas e recomeços. Nada em sua história foi superficial. Tudo parecia acontecer com uma carga emocional maior do que o comum. E então veio a fé. Em determinado momento, Baby passou por uma mudança espiritual radical. Suas crenças começaram a influenciar diretamente sua forma de viver, falar e se posicionar. Para alguns, era um caminho de luz. Para outros, um distanciamento da realidade que conheciam. Mas o que realmente chamou atenção foram suas decisões e declarações. Mudanças bruscas de estilo de vida, falas consideradas polêmicas, atitudes que dividiam opiniões. Ela parecia seguir uma lógica própria, como se estivesse guiada por algo que o público não conseguia enxergar completamente. E é exatamente aí que surge a pergunta inevitável: será que todas essas mudanças eram apenas fases? Ou seriam sinais de algo muito maior? Algo que, por muito tempo, permaneceu escondido à vista de todos? Com o passar do tempo,
algo começou a chamar atenção em torno de Baby do Brasil. Não era apenas sua música, nem apenas sua espiritualidade. Era o que ficava nas entrelinhas. Em diversas entrevistas, ela soltava frases que pareciam incompletas, quase enigmáticas, comentários que, para alguns, soavam profundos, mas para outros, levantavam ainda mais dúvidas, como se estivesse dizendo algo sem realmente dizer tudo. Além disso, certas escolhas começaram a parecer difíceis de explicar. Mudanças repentinas de comportamento, posicionamentos inesperados, decisões que não seguiam nenhuma lógica aparente para o público. Era como se Baby estivesse vivendo uma realidade própria, distante daquilo que as pessoas conseguiam compreender. E então vieram os rumores, conversas discretas, teorias nas redes sociais, especulações sobre sua vida pessoal e, principalmente, sobre suas crenças. Algumas pessoas acreditavam que ela havia vivido experiências fora do comum. Outras diziam que havia algo em sua história que nunca foi totalmente revelado. Nada era confirmado, nada era claro, mas tudo parecia apontar na mesma direção. Havia algo escondido, e quanto mais o tempo passava, mais essa sensação crescia. Será que tudo isso era apenas interpretação do público? Ou será que, de fato, Baby do Brasil guardava um segredo que ninguém ainda tinha conseguido enxergar por completo? E então, finalmente aconteceu. Em uma entrevista recente, sem alarde, sem música dramática, sem preparação aparente, Baby do Brasil fez algo que ninguém esperava naquele momento. Ela parou de evitar e falou. O cenário era simples, uma conversa como tantas outras, mas havia algo diferente no olhar dela, algo mais firme, mais consciente, como se soubesse exatamente o peso do que estava prestes a dizer. E quando disse, não houve rodeios, sem metáforas, sem mistério, sem aquelas frases enigmáticas que sempre deixavam espaço para interpretação. Desta vez, foi direto, claro, inevitável. Aquilo que por anos foi tratado como suspeita, como teoria, como algo talvez, finalmente ganhou confirmação. E o mais surpreendente não foi apenas o conteúdo da revelação, mas a forma como ela foi feita. Baby falou com calma, sem medo, sem pressa, como alguém que já fez as pazes com a própria verdade. Cada palavra parecia carregada de décadas de silêncio, reflexão e talvez libertação. Não havia escândalo na voz dela, não havia tentativa de se justificar. Apenas uma verdade sendo colocada no mundo, depois de tanto tempo escondida. E naquele instante, tudo mudou. As dúvidas deixaram de ser dúvidas. As suspeitas ganharam forma. E aquilo que antes parecia apenas impressão se tornou realidade. Mas agora surge uma nova pergunta, ainda mais inquietante. Se isso tudo era verdade, desde quando ela sabia? E por que escolheu exatamente este momento para finalmente revelar? O que exatamente Baby do Brasil revelou não foi apenas uma curiosidade, foi algo que toca diretamente em tudo aquilo que ela construiu ao longo da vida. Ela falou sobre experiências profundamente pessoais, ligadas à sua espiritualidade e à forma como enxerga o mundo. Não como uma teoria distante, mas como algo vivido, sentido, incorporado à sua própria identidade. Para muitos, suas palavras soaram intensas demais. Para outros, finalmente fizeram sentido. Mas por que esconder isso por tanto tempo? A própria Baby deixou claro, ainda que de forma sutil, havia medo. Não necessariamente de julgamento direto, mas de ser mal interpretada, de ver sua história reduzida a rótulos, de transformar algo íntimo em espetáculo. Durante anos, ela carregou essa verdade em silêncio. Em um meio onde cada palavra pode virar manchete, escolher não falar também é uma forma de proteção. Proteção da própria essência, e talvez até daquilo que ela acreditava ser sagrado. E agora, ao falar, não houve desespero, não houve conflito, houve aceitação. Sua expressão não era de alguém que revela um segredo com culpa, mas de alguém que finalmente não precisa mais esconder nada. Como se, depois de tanto tempo, ela tivesse encontrado paz dentro da própria verdade. Mas é justamente isso que torna tudo ainda mais intrigante. Se para ela isso é tão claro,
tão resolvido? Por que para o público soa tão controverso? E será que estamos prontos para entender essa verdade da mesma forma que ela entende? Assim que a declaração veio à tona, a reação foi imediata e intensa. O nome de Baby do Brasil voltou ao centro das atenções, mas desta vez não apenas pela música ou pela trajetória artística. De um lado surgiram vozes de apoio, pessoas que enxergaram coragem em suas palavras, que viram naquela revelação um ato de liberdade de alguém que decidiu finalmente viver sem filtros. Para esses, Baby não estava apenas falando, estava inspirando, mas do outro lado vieram as dúvidas. Muitos questionaram: será que tudo aquilo era real? Seria uma interpretação pessoal levada ao extremo? Ou até uma forma de chamar atenção novamente? As redes sociais se encheram de opiniões divididas, análises, teorias e até críticas duras. E claro, a mídia não ficou de fora. Portais, programas e comentaristas começaram a explorar cada detalhe, cada frase, cada gesto. O que antes era uma declaração pessoal rapidamente se transformou em debate público. Manchetes surgiram, recortes foram feitos e a história ganhou diferentes versões dependendo de quem contava. O que era verdade? O que era exagero? O que estava sendo distorcido? Em meio a tudo isso, uma coisa se tornou evidente. A revelação não passou despercebida. Pelo contrário, ela abriu uma discussão que muitos evitavam. E agora a pergunta que fica é ainda mais provocadora. Será que estamos diante de uma verdade difícil de aceitar? Ou apenas de uma narrativa que cada um interpreta à sua própria maneira? Mas talvez a pergunta mais importante não seja o que ela disse, e sim, por que escolheu dizer isso